Amém. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como são serafins, escondo o rosto para que vejam Tua face. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 Tua presença. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os irmãos amados que estão já conectados conosco através dessa live, né? Estamos felizes, né? Porque, como eu costumo dizer, o que nos liga não é apenas as redes sociais, não é apenas a internet, porque se faltar a internet, se faltar as redes sociais, Cristo permanecerá, amém? Então a nossa conexão é maior do que qualquer coisa, estamos conectados em Cristo. Já desde agora agradeço a todos os irmãos que estão se conectando conosco, nosso irmão Marcos José, lá do Recife, meu irmão, há muito tempo, né? Deus abençoe. A irmã Camila, o irmão Sandro,
várias pessoas aqui conectadas conosco, a minha irmã Maria José, a irmã Irene e todos que estão se conectando aí, o irmão Herbert lá da rádio lá. Manda na página da rádio aí, Herbert, em nome de Jesus, tá bom? Publica esse negócio aí, manda pra frente, em nome de Jesus. Está conosco também hoje o pastor Saulo, né, que iremos compartilhar de uma palavra. Então, o pastor Saulo aqui vai dar uma saudação inicial. Amém, glória a Deus, amém pela sua vida, estamos aqui, né, nessa oportunidade rica de estar transmitindo a você uma porção da palavra de Deus e cultuando ao nosso Deus, né? Que bom que vocês estão aqui conosco, fique conosco e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa ao teu coração, amém? E compartilhe essa live, quero fazer esse convite a você a compartilhar essa live no seu Facebook, nos seus grupos de família, no WhatsApp, né? Só clicar, compartilhe. E eu tenho certeza que Deus vai agir na casa, na vida das pessoas que tanto carecem da presença de Deus. Né? Vamos louvar mais 2 cânticos e depois vamos fazer uma oração e entrar já na palavra, tá bom? Para a gente ganhar bastante tempo. Amém. Mas eu endosso as palavras do pastor Saulo, tá bom? Vai compartilhando. Qual é o intuito de compartilhar? É fazer com que o evangelho chegue a mais pessoas. Não é porque a gente quer ter curtida, não é porque a gente quer like. A intenção não é essa, irmão. A intenção do reino, de fato, é levar a palavra mais para frente. Então, enquanto a gente adora, louva, tá bom? Que você possa compartilhar com outras pessoas, tá bom? Nessa noite, em nome de Jesus. Vamos fazer da nossa casa um altar, um lugar de adoração. Louve ao Senhor, glória a Deus. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Glória a Deus. Te convidamos, Senhor. Deus, não há como descrever tua grandeza é o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Vou descer a casa do oleiro, o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória.
casa do oleiro, o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro, o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Pra Deus aparecer. Aleluia. Nós não estamos te convidando para Glória a você assistir um culto conosco, não é isso. É para que você possa estar cultuando. Amém? Vamos fazer uma oração inicial. Pedir para o pastor Saulo estar fazendo uma oração, abençoando a tua casa. Amém? Glória a Deus. Que você possa se colocar de pé nesse momento aí, erguer suas mãos, profetizar dentro do teu lar, profetizar dentro da sua casa. Eu tenho certeza que Deus tem um agir, porque Ele é o Deus que atua em espírito e em verdade. Ele é o Deus que Ele é onipresente, presente aqui e presente onde você está. Amém? Vamos orar então, irmão? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, em atitude de devoção, em atitude de adoração a Deus. Vamos orar dizendo assim: Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa, Verdade. em que na qual Tu nos propuseste, Senhor querido, tantos irmãos nos assistindo, aqui em São José, lá em Recife, em todos os lugares. Senhor, nós estamos aqui para Te prestar uma verdadeira adoração, Senhor. Senhor, nós estamos aqui na frente desse celular, na frente desse notebook, na frente de uma televisão, Verdade, para render, Senhor querido, o que nós temos de melhor, que é o nosso louvor. Aleluia. Nós fomos criados, ó Pai, para Te louvar. Nós fomos criados, Senhor queridos, para a Tua glória. E que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor, entregar-Te através desse louvor agora, aqui na qual nós iremos entoar. Verdade. Que Tu possa receber, Pai, esse louvor. Que esse louvor possa ser uma realidade no nosso coração, possa ser uma realidade das nossas vidas. Aleluia. Vai agindo, Senhor querido, nessa casa. Vai agindo, Senhor querido, na vida desse casal, dessa família. Oh, amado Deus. Oh, Senhor, quem sabe muitos aí estão passando por problemas financeiros. É verdade, Senhor. Preocupados com os dias da manhã. Veja Deus provedor. Oh, Senhor, mas Tu provê, Senhor. Aleluia. Não é o governo que provê. É verdade. Não é, Deus. Senhor querido, as coisas dessa terra que irão prover, mas é Tu que és, Senhor, o provedor de toda a terra. Meu E Pai. que não irá esquecer de nenhum dos seus filhos. Aleluia. Nenhum das suas É filhas. verdade, Senhor. Então, Senhor, receba o nosso louvor. Aleluia. Receba, Senhor querido, a nossa gratidão agora. Oh, em nome Deus. de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o teu clamor. Clame a Deus agora. Até chorar. Não importa, meu irmão, minha irmã, que você chore, derrame as suas lágrimas. Saiba que a alegria vem pela manhã, porque o nosso Deus não é e não de longe, Deus de longe, mas é o Deus que está sempre perto, sempre em nossa volta, porque Ele é fiel a todo instante. Vamos louvar Deus de aliança, aleluia, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. aleluia. Com esse louvor, e nós terminamos essa parte de adoração, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é imutável, amém? Ele não muda. Nós Glória mudamos, os nossos pensamentos mudam, as nossas atitudes mudam, mas Deus, Ele é imutável, amém? Então, tenha hoje essa certeza, os planos do Senhor sobre a tua vida não mudaram, continuam sendo os mesmos sonhos, os mesmos projetos. Talvez você distanciou um pouco do projeto de Deus, mas não é porque você distanciou do projeto de Deus que ele deixou de existir e ele deixou de ser uma verdade. Deus continua acreditando, investindo
Deus continua na mesma postura. Amém? Aleluia. Então que você medite nessa palavra hoje, tá certo? Ele é o Deus eterno, é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus conosco, é o Deus em nós, é o Emanuel. Amém? Deus te abençoe, permanece aí. E agora a gente vai fazer um estudo da palavra de Deus que está no capítulo 14, pastor, é isso mesmo? 1 Coríntios, capítulo 14. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos já começar desde agora, né, pastor? Vamos começar? Vamos então, tá todo mundo aí ligadinho aí nessa live abençoada. Glória a Deus. Tantos irmãos aí, né? Irmão Wellington, irmã Camila. Tô vendo aqui a minha esposa também, tá ali nos ajudando aí. Um beijo, minha esposa. Tantos irmãos queridos aí. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Glória a Deus por isso. Vamos abrir a nossa Bíblia, né? Vamos começar a ler uma leitura da palavra de Deus. Não vamos ler o capítulo todo, mas a nossa intenção é ler o capítulo todo. Então nós vamos ler os primeiros versículos. 1 Coríntios 14? 1 Coríntios capítulo 14, amém? Verso 1 em diante, permaneça. Você que não tem a Bíblia, eu vou dar um minuto para você ir lá pegar a sua Bíblia, né? Pega a sua Bíblia, vamos estudar a Bíblia hoje juntos, né? E você vai ver o quanto que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia aí, porque nós vamos aqui, né, divulgar os nossos programas antes, né? É verdade. Vamos lá, ó. Amanhã, né? Amanhã você, né, acorda cedo, toma aquele café gostoso, prepara aquele café, né, pastor? Verdade. Liga o celular na TV Shalom, né? Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa Examinando as Escrituras. Isso mesmo, das 8 às 9, todo sábado, de 8 às 9. Isso. O programa Examinando as Escrituras fica na TV Shalom. Tem a página da TV, tá bom? A página da TV é Rádio Shalom, acredito que tá com TV Shalom. TV Shalom. TV Shalom. SJC. Isso mesmo. SJC é a abreviação, claro, de São José dos Campos. Pode-se baixar o aplicativo também, né? Sim. Pelo YouTube também. Pelo YouTube e também agora tem uma novidade agora, pelo Instagram. No Instagram também. Tá ao vivo pelo Instagram também. Todas as plataformas. Da rádio lá e já tá. Bênção. Amém. Logo depois de Examinando as Escrituras, né? O que tem? É um programa assim, mais ou menos. Brincadeira. Um programa abençoado também. Aos pés da cruz, né? Amém. Um programa na qual nós temos feito pelo pastor Saulo, né? a grata satisfação de estarmos, né? Na direção desse programa, mediante a orientação do Espírito Santo, né? E um programa muito especial. Amanhã estará conosco um irmão querido, irmão presbítero da igreja também, da igreja evangélica de Pinheiros, Felipe Moreira. E amanhã ele é professor de enfermagem, ele é professor na área de saúde e vai nos dar importantes orientações sobre esse vírus aí, coronavírus, é sério ou não. Tem gente que diz que é uma gripezinha, tem gente que diz que já é grave. Então, é bom a gente ter uma opinião de um profissional que está vivendo essas realidades, não é verdade? Então, você é o nosso convidado amanhã a estar, vendo, né? Compartilhando, sendo edificado no programa do pastor Paulo Lima, né? Examinando as Escrituras, e o programa Aos Pés da Cruz, amém? E também, quinta-feira, né? Toda quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde, eu tenho um programa especial, A Palavra da Cruz, né? E nós estamos numa série, Vivendo o Pentecoste, estudando e refletindo sobre a doutrina do Espírito Santo. Se eu não me engano, ontem foi a 12ª ou a 13ª mensagem. E nós estamos continuando hoje, aqui nessa live. Olha só que coisa especial. Essa série. Então, por isso que hoje nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 14, e na qual o tema, né, na qual nós divulgamos nas redes é o Espírito Santo e os dons espirituais, né? Pastor Paulo, os dons espirituais geralmente é um tema que a gente trata bem raso, né? Bem raso, né? Os dons é esse, ponto, acabou, né? Mas nós vamos entender hoje, irmãos, é algo profundo. Se você tiver a consciência daquilo que o Espírito Santo vai te ensinar hoje, olha, a sua vida vai mudar por completo. Porque a palavra de Deus faz isso, né, pastor? Transforma. Amém? Então vamos ler. Então, pegou a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 14.
1 Coríntios capítulo 14, verso 1. E diz assim, vou ler apenas o verso 1, mas mantenha a Bíblia aberta, porque a gente vai lendo versículo por versículo Dando seguimento à leitura. e vai dando seguimento à leitura. Amém? Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vai ser uma conversa. Não vai ser aquela pregação não, irmãos, né? A gente está acostumado, né? Os irmãos que iam pregar, tal, isso aqui. Não, vai ser um bate-papo. Eu e o pastor Paulo e você também pode estar comentando ali também, né? Verdade. Se tiver alguma dúvida, se a gente souber responder também, né? A gente responde ao vivo também. Então você é o nosso convidado a participar desse estudo bíblico aqui conosco, tá bem? Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Paulo ele diz assim, sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Amém? Amém? Vamos orar então, pastor Paulo? Eleva a Deus em oração para a gente. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos instruir quanto à tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, que ele é o autor, ó Deus, aquele que realmente pode descortinar e revelar tudo aquilo que está oculto em ti, Senhor. Pai. Nós te pedimos a direção do Senhor, Em nome de Jesus. revela-nos, Senhor, Em nome ó Deus, nos dá o dom da fala nesse momento, do conhecimento, da sabedoria. E aos nossos irmãos, Senhor, enquanto estiverem ouvindo também, que haja discernimento para ouvir e para receber a tua palavra. Que a semente não se perca, Senhor, Sim, mas Senhor. que ela venha e manifeste o propósito do qual o Senhor tem a verdadeira finalidade. Assim te agradecemos e te convidamos, Senhor. Sem o Senhor, ó Deus, nada disso realmente tem valor. Nós te convidamos, seja presente, esteja presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente entrar na leitura versículo por versículo, eu fiz aqui um pequeno pano de fundo para nós entendermos essa questão dos dons espirituais. Amém? Primeira coisa, você sabe o que é dom espiritual? O que é dom espiritual, pastor Paulo? Você sabe? O dom espiritual é uma pergunta muito boa, né? Porque Como se define o dom espiritual? é interessante porque, às vezes, como você falou no começo, esse é um tema que tem sido pouco abordado e, por muitas vezes, pessoas elas não conseguem nem entender, nem falar e nem usufruir. Verdade? Uhum. A Bíblia ela fala de dom, e dom a gente entende como uma dádiva, um presente. É um de Deus. presente. É um presente, na verdade, o dom. E os dons espirituais é a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Amém. Amém. Isso mesmo. Eu fiz uma definição minha aqui, que é o seguinte: a capacidade espiritual para desempenharmos o ministério. A capacitação dele. É a capacitação do Espírito Santo, né? O que não é dom? Muitas pessoas confundem dom com esses conceitos que eu vou falar aqui, né? Dom, primeiro, não é poder mágico. Tem gente que confunde dom com poder mágico. Por exemplo, dom de milagres. Ele tem um poder. Está vindo um pastor aí na nossa igreja que ele tem um poder de curar. Né? A gente confunde a palavra dom com poder de curar. Até em Atos tem um episódio semelhante, né? Limas, né? O mágico lá, ele queria comprar o dom, né? É o Simão, né? Simão, né? Simão lá em Samaria, né? Atos capítulo 8, Ele né? queria comprar o dom do Espírito, inclusive o apóstolo Pedro sentenciou ele com uma palavra dura, na verdade, por ele considerar que o dom do Espírito poderia ser comprado com dinheiro. Com certeza. Então não é poder mágico, né? Tem gente que confunde dom espiritual, meus irmãos, com fruto do Espírito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Embora tenha até uma certa ligação, o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, vamos dizer assim, são sinais evidentes da operação do Espírito Santo na nossa vida. Tem a ver com a transformação no nosso caráter. Do nosso caráter, né? O dom não, o dom ele está vinculado ao ministério. Ao serviço da obra. Ao serviço da obra. A edificação do todo. A edificação de todo. Tem gente que confunde dom com talento. Talento natural. Né? Tocar um violão, uma bateria. Canta bem. Até falar mesmo. Até falar, né? Eloquência, né? Então tem gente que confunde. A pessoa até fala bem, mas não tem o dom realmente de
pregar a palavra de Deus, Isso né? mesmo. O dom da palavra de sabedoria, de conhecimento, né? Se você for ler na Bíblia, você vai encontrar 3 tipos de dons. Existem 3 categorias de dons. Os dons naturais, né? Que aí a gente pode falar que é o talento, né? Por exemplo, a pessoa tem um talento de cantar. Aquilo lá é dela, nasceu com isso, né? A gente vê, por exemplo, crianças, né? Já viu criança de 3 anos, 4 anos que tem uma voz perfeita, né? Então a gente fica meio espantado. Nossa, que beleza. Então é um dom natural que a pessoa tem. A Bíblia fala de um segundo tipo de dom. Esse dom está escrito em Efésios, capítulo 4, verso 11, que são os dons ministeriais. Isso. Né? Que Jesus ele designa uns para apóstolos, evangelistas, profetas, mestres e pastores. Esses 5 são chamados dons ministeriais. Correto. O que nós vamos falar hoje é dos dons espirituais, né? Aí que acontece. Aí a gente tem que fazer um estudo aprofundado disso. Na nossa série lá no nosso programa, eu tenho um canal no YouTube, Ministério A Palavra da Cruz, você pode colocar. Depois nessa live, no final dessa live, eu vou colocar o link para você acessar. Eu tenho uma playlist lá, na qual a gente tem todos os programas dessa playlist da nossa série, né, sobre o Espírito Santo. E nós estamos há 4 ou 5 programas falando sobre os dons espirituais. Né? Então já falamos do capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 13, que foi ontem, e hoje nós estaremos continuando o capítulo 14. Então esse é o nosso plano de fundo. Então o que está acontecendo aqui? Para você entender esse capítulo 14, você tem que entender a situação da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja, né, que o apóstolo Paulo fundou. O apóstolo Paulo fundou essa igreja, era uma igreja que estava sobre a égide, sob a direção do apóstolo Paulo. E essa igreja era uma igreja abençoada, porque o apóstolo Paulo... Só que essa igreja ela não estava crescendo. Por quê? Porque havia muita divisão. Havia muita briga nessa igreja, pastor. Uma igreja ainda muito carnal. Por carnal, né? O que é carnal? Quando a Bíblia fala de carnal, a Bíblia fala de imaturidade. Eles eram crentes muito imaturos. Muito imaturo. Envolvido ainda com muita coisa do mundo. Isso. E levava ainda uma vida pecaminosa, né? Sim, é uma vida pecaminosa. E tinha vários pontos de conflitos ali, né? O partidarismo, por exemplo. O partidarismo deles ia até de figuras humanas, por exemplo. Nessa igreja, para você ter uma ideia, existia 4 partidos dessa igreja. O partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido do Apolo e o de Cristo, né? Os piores eram os de Cristo, você sabia? É verdade. Você sabe por que era pior? Porque eles não aceitavam nenhuma autoridade humana. E até hoje ainda existem esses partidos. Aí tem esses partidos aí, não é? Tem esse povo aí, não é? Não deu satisfação nenhuma, pastor. Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Toma cuidado com esse negócio aí de, o meu negócio é com Deus. Porque é sério. Porque se você não consegue, a pessoa não consegue, né? Respeitar, se submeter a uma autoridade humana. Invisível, né? Invisível, o que dirá invisível, né? Não é verdade? Então tinha esses problemas. E um dos pontos de conflito, tinha vários pontos de conflito. A gente precisa fazer um estudo bem detalhado, daria várias noites. Só para realmente mostrar o contexto que a igreja de Coríntios ela vivia. E é muito pano para manga, na realidade. Muito pano para manga. Eu estou dando plano de fundo para você entender o que Paulo vai falar aqui no capítulo 14. Porque no capítulo 14, Paulo vai tratar de um grande ponto de conflito que tinha nessa igreja. E sabe o que era? Era referente aos dons espirituais. Porque havia um grupo que dizia o seguinte, que o dom de língua era mais importante do que qualquer outro dom. E havia um grupo da igreja de Corinto que dizia que, não, vocês estão enganados.
O dom mais importante da igreja é o dom de profecia. Dom de profecias. Então havia essa briga. Então Paulo ele precisa então, né, escrever essa carta, né, para resolver esses conflitos. E ele separa aqui 3 capítulos. O capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 para tratar só desse conflito dos dons espirituais. No capítulo 12 ele vai dizer que há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. E nós somos um corpo. Então, o corpo ele tem várias funções. Então, tudo que eu faço, eu contribuo para a saúde do corpo. É o que Paulo vai dizer no capítulo 12. E no capítulo 13, que foi o capítulo que nós estudamos ontem, Paulo ele vai falar sobre o dom supremo. E que na qual nós deveríamos buscar. É o amor. Né? Então não adianta. Então o que Paulo vai dizer no capítulo 13 é o seguinte: não adianta você ter todos os dons, mas se você não tiver amor, para nada vale. Quer seja os talentos humanos ou quer seja os dons espirituais, né? Não adianta, você tem que ter amor com as pessoas, você tem que saber lidar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, né? Então ele chega no capítulo 14 agora, e ele chega no âmago, no ponto de conflito da igreja de Corinto, né? Então aqui nós vamos falar praticamente de 2 dons hoje: o dom de profecia e o dom de línguas. A pergunta é: dom de línguas, vamos definir esses 2 dons, pastor? Isso. Vamos definir para a gente já ficar bem ciente, que aí quando a gente fazer a leitura, você vai ficar bem assim... assimilar, né? Assimilando, né? Opa, dom de profecia é isso, dom de línguas é isso. O que é dom de línguas, pastor Paulo? Como que você entende, assim, o dom de línguas? Dom de línguas. É necessário a gente entender que o apóstolo Paulo não está falando de nenhum falar em línguas humano, né? Não é uma diversidade, não era ser um poliglota. Sim. Né? É claro, a gente já está tratando, o tema já é os dons espirituais. Sim. Então esse dom de língua aqui é um dom espiritual. O dom que o Espírito Santo dá. Com certeza. Sim. E até antes da gente começar a live, eu estava falando com o pastor Saulo, que lá em Atos dos Apóstolos, a evidência do batismo com o Espírito Santo era o fluir em línguas. Essa era a evidência. Até a gente falou que capítulo 2 de Atos, capítulo 10 de Atos, capítulo 19 de Atos também, todas as vezes que houve batismo com o Espírito Santo, houve um falar em línguas. Ouviu falar de línguas. E aí que a comitiva de Pedro, lá na casa de Cornélio, pode entender que realmente Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Porque Cornélio ele não era um judeu, ele era um gentio, um não judeu, estrangeiro, porém um homem muito temente a Deus. Né? E nesse impasse aí, toda a casa de Cornélio, eles recebem o dom, né? O Espírito Santo, recebem a capacitação do alto, e eles começam a falar em outras línguas. E o dom de língua é falar numa língua espiritual, é falar numa língua não compreendida pelo homem, a não ser que o apóstolo Paulo também ainda vai tratar nesse capítulo, que o próprio Deus que dê a capacidade para alguém falar essa língua, que não é humana, mas é celestial, ele possa também dar a interpretação. E nem sempre o falar em língua é seguido de uma interpretação. Sim, é que nós vamos ler nesse capítulo, vamos entender. Então, definindo, o dom de línguas é um dom em que na qual, primeiro, é a evidência na qual a pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É a capacitação do Espírito Santo para que nós possamos desempenhar o nosso ministério. Amém. Importante frisar o seguinte: todo aquele que é salvo em Cristo Jesus tem um ministério. Não é só o pastor, não é só o líder que tem ministério. Você tem um ministério. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar esse batismo, essa capacitação para fazer a obra de Deus. E mediante essa capacitação, tem um dom. Você tem um dom. Né? Os dons mais importantes é o dom de, vamos dizer assim, que as pessoas mais estão acostumadas a ver, o dom de línguas e o dom de profecia. E nós vamos falar desses 2 dons hoje, olha só que coisa gloriosa.
Então o dom de língua é primeiro, é um sinal de evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo, esse dom de língua, embora muita gente diz assim, denomina assim, línguas estranhas, por que a gente diz, né, língua estranha? Porque eu não conheço a interpretação dessa língua. Não tem interpretação. Né? E não há interpretação humana que possa revelar. Não tem como, né? Não tem como. Aliás, existem histórias e testemunhos, isso aconteceu também em Atos capítulo 2, quando os primeiros irmãos foram batizados e começaram a falar em línguas. Quando eles saíram para as ruas, outros judeus, né, que moravam em outras partes do mundo, reconheceram, né? Reconheceram, nossa, aquele fulano está falando a minha língua. Mas peraí, ele não é galileu? Como que ele está falando a minha língua? Né? Você lê isso em Atos 2. Então, se entende que essa língua, embora para a gente é desconhecida, pode ser uma língua estrangeira. Mas Deus tem os seus propósitos. Na verdade, é um dom maravilhoso, irmãos. É um dom muito maravilhoso e os detalhes, assim, nós vamos entender nesse capítulo. O segundo dom que nós devemos definir é o dom de profecia, né? Que é o dom de profecia. O que é um dom de profecia? É só revelação? Não. Não é só revelação? Não só revelação. Porque as pessoas vinculam só, não. Um camarada é profeta. É verdade. Aí a gente pensa meu CPF, meu RG. Geralmente o dom de profecia tem muito, as pessoas entendem que tem só a ver com o futuro, uma revelação do futuro, uma predição. Uma predição, justamente. Sim, mas não é. Com certeza não, né? Não é, né? O dom da profecia, irmãos, é... O que é profecia? Se você for ver a palavra profecia no hebraico, profeta, a palavra profeta no hebraico quer dizer mensageiro. Então a profecia é a mensagem. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, é uma profecia. Nós estamos transmitindo a você a mensagem do Senhor, a vontade do Senhor, mediante a sua palavra. Eu gosto sempre de usar o termo profecia ou profeta proferir. Profeta, aquele que profere. Sim, né? Sim, boa colocação. Proferir, ou seja, eu estou falando algo de Deus para a sua vida. Então, isso é profecia. Pode ter uma petição? Lógico que pode. Pode ter, vamos dizer, uma revelação? Lógico que pode. Mas não é só isso. Né? Não é só isso. Às vezes um louvor é uma profecia. Com certeza. Não é verdade? E tem uma questão, pastor, é que infelizmente hoje as pessoas, por não ter conhecimento do que é o profeta e do que é a profecia, então as pessoas hoje em dia elas correm muito, né, atrás dos ditos profetas. Sim, não é verdade? Sim. Porque às vezes as pessoas, infelizmente, até deixam de frequentar a igreja ou o ajuntamento, porque se tem o hábito de ir lá na casa da irmã Chiquinha, né? Porque lá tem a irmã Chiquinha revela ela é das profecias lá. Então as pessoas sempre vão com interesse de ouvir como fosse os oráculos, né? As predestinações, as revelações, algo futurístico. Ah, eu estou com um problema, e agora? O que é que eu devo fazer? Eu vou lá na casa da irmã Chiquinha, porque lá ela vai predizer o meu futuro. Infelizmente, por ter esse conceito danoso, errado, né? Então as pessoas muitas vezes saem até das igrejas porque essa igreja não tem profecia. Um engano. A palavra é pregada? É pregada. Há profecia no local. Então as pessoas estão equivocadas, achando que se alguém falar, eis que te digo, eis aquilo outro, as pessoas aceitam isso como algo profético e não o ensinamento da palavra de Deus. E muitas pessoas têm negligenciado realmente a vida cristã porque não conhecem as Escrituras. Com certeza. E é sério essas questões, muito, né, que nós vivemos. E uma coisa também que é importante frisar, que toda profecia está submetida à palavra de Deus. Toma cuidado com esse negócio da pessoa, né, o profeta, vou chamar ele de Chiquinho, o profeta Chiquinho, chegar e dizer assim, olha, eu tenho uma revelação de Deus e tal, e não sei o que, e essa revelação não for de acordo com a palavra de Deus.
palavra de Deus, ela é a autoridade máxima da nossa vida. É ela que dá a última palavra. Amém? Então é sobre isso que você tem que estar consciente, para que nós possamos ler esse texto. Aí você vai, nossa, é assim que funciona? É assim que funciona. Tem um limite? Tem esse limite. Amém? Então vamos ler então? Então Paulo ele vai começar a dizer assim, irmãos, ó. Paulo ele vai falar do capítulo 13, né? O amor, né? Lembra do amor? Ainda que eu não tivesse, ainda que eu falasse a língua dos homens. Então Paulo ele vai terminar o assunto dizendo o seguinte: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Entendeu? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, ó, busque com dedicação os dons. Ou seja, irmãos, você tem que colocar como um pedido da sua oração. Sabe, quando você ora, você tem vários pedidos, não tem? Coloca como um pedido da sua oração o seguinte: Senhor, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, diz, Senhor, eu quero ser batizado. E segundo, Senhor, eu quero um dom. Mas esse dom é para que eu possa servir a tua igreja da melhor maneira possível. E Paulo, então, ele vai dizer o seguinte: eu tenho uma sugestão para vocês. Você quer um dom para vocês procurar com dedicação? Procure o dom de profecia. Que interessante, o presbítero Moisés. Um abraço, meu irmão. Moisés, Deus abençoe. Lá do Rio de Janeiro, lá da cidade de Magé. Rio de Janeiro. Eita. A Bíblia é a revelação. Isso aí fecha, né? A Bíblia é a revelação. Porque aí você fez a pergunta: por que o apóstolo Paulo incentiva, né? Dá uma sugestão. Olha, busca com zelo os dons, mas o dom de profecia. Por quê? Por quê, pastor? E é interessante porque o decorrer da leitura vai ser isso. Porque o dom de profetizar, né? Ele tem a ver com a revelação da palavra de Deus. Ele tem a ver com a transmissão, o proferir da palavra de Deus, a edificação da igreja. Né? Os dons espirituais, a gente foi detalhado, né? Foi pontuado. Os frutos, ele trabalha no indivíduo, né? No caráter do indivíduo. O dom, ele age no indivíduo, mas para o todo, para o coletivo. Né? Isso é interessante. Mas o dom de profecia, o dom de proferir, o dom de falar, vamos colocar profeta. Ah, tal pessoa. Eu não. Meu irmão, todo aquele que profere a palavra de Deus, ele é um profeta. Sim. Não é verdade? Com certeza. Agora, por que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Busca principalmente esse dom. Essa capacitação, essa habilidade de poder falar, mas não simplesmente falar qualquer coisa. Falar da revelação da palavra de Deus. Pois é. Isso mesmo. Então, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala uma língua, aí ele vai fazer agora, Paulo vai fazer agora a comparação. Né? Por que o dom de profecia ele é maior ou ele é melhor que o dom de língua? Porque olha só o que Paulo vai falar. Porque quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. E de fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Então o que Paulo vai dizer assim? Por que o dom de profecia ele é, vamos dizer assim, maior e melhor do que o dom de línguas? Porque se você vê alguém falando em línguas, por exemplo, imagina uma pessoa que entra na igreja e nunca viu ninguém falar em línguas. Quando vê uma pessoa falando em línguas, ela fica assustada. Há um susto. E Paulo vai falar isso mais pra frente. Ela não entende. Ela não vai entender. Então tudo que ela falar vai ser mistério. Porque é algo entre o nosso espírito, e é o que o versículo 2 vai dizer aqui, né, pastor? É algo que o nosso espírito se conecta com Deus. Estão entendendo? Então é o que Paulo vai dizer: pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. E de fato ninguém me entende. Em espírito fala em mistérios. Só o próprio Deus, né? Só o próprio Deus que capacita a pessoa em falar nessa língua. E é por isso que Paulo fala que não está falando a homem, porque homem nenhum vai entender, a não ser, né, que haja interpretação, que ele fala aqui mais embaixo alguma coisa a respeito, né? A não ser que haja uma interpretação. Se não houver
a pessoa não está falando a não ser a Deus, só Deus que está compreendendo. Isso. E eu vou abrir aqui um leque, até para falar algo, que o apóstolo Paulo também fala aqui, né, a respeito, ainda nesse capítulo, mais para frente, eu sei que nós não vamos entrar nele, eu quero dar só uma pincelada, a respeito da ordem nos cultos. Porque o que acontece muitas vezes, já entrando de fato, né? O que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que vamos supor, o pregador está lá, né? Está lá na tribuna pregando, está lá proferindo, ele é o profeta, ele está proferindo a palavra. E de repente o irmão se alegra lá e começa a falar línguas estranhas, o outro começa na outra ponta, de repente a igreja está aquele burburinho. Puxa, mas é espiritual, é o Espírito Santo, é línguas estranhas. Sim, é verdade, mas só que naquele momento aquilo ali é inadequado ser usado. Pois é. Por quê? Porque está criando, né, uma confusão dentro da igreja. Sim. As pessoas não estão mais dando ouvido àquilo que é compreensível, porque o que está sendo pregado lá da tribuna é compreensível. Sim. Na verdade, todo mundo está entendendo. E muitas vezes a pessoa vai estar querendo ouvir o irmão que está falando línguas estranhas, vai estar interferindo o profeta e vai estar criando aquele tumulto dentro da igreja lá. Infelizmente, por falta de conhecimento e de ordem, né? Às vezes as pessoas acham que está pregando e as pessoas começam a falar línguas estranhas, a coisa se tornou espiritual dentro da igreja. E a própria Bíblia vai dizer que isso daí, na realidade, é uma falta de organização dentro do culto. Uma falta de organização. Então, é espiritual? Mas tem o tempo, o momento e a oportunidade para que seja feito. Isso mesmo. Porque o que é mais importante nesse momento é ser ouvido aquilo que realmente é compreensível. É isso mesmo, pastor. Isso mesmo. Então, entenderam, né? Então, o dom de línguas, ele é um dom espiritual na qual comunica o seu espírito com Deus. Né? Aí no verso 3, Paulo vai traçando agora, a partir do verso 3, né, as diferenças, né? Por exemplo, no verso 3, Paulo vai dizer, mas quem profetiza o faz para quê? Para edificação, encorajamento, né, ou exortação, né, e consolação dos homens, né? Mas quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Edifica a igreja. Então, Paulo vai dizer o seguinte, qual que é a primeira diferença entre o dom de línguas e o dom de profecia? O dom de profecia, irmãos, ele tem um papel, ele tem uma missão, que é o quê? Edificar a igreja. Edifica através, olha só, de 3 maneiras. Né? É uma obra tríplice, né? Você faz a edificação, encorajamento, né? Ou exortação, né? Isso. E consolação dos homens. Edifica, consola e encoraja. Tem um tríplice papel, né? É o tríplice papel, a profecia, né? Então não é só predizer o futuro, tá vendo? Edifica você, ou seja, para o seu proveito próprio, para o seu crescimento, né? Encoraja, né? Encoraja você a ir para cima, a se manter em pé, a manter a cabeça erguida, né? E consola, né? Às vezes você está triste, está passando por um momento terrível e tal, aí você ouve a palavra de Deus na igreja e você sai dali consolado, né? É o famoso sentimento, nossa, eu estou saindo daqui diferente do que eu entrei, né? Então esse é o propósito da profecia. O falar em línguas não edifica a igreja, edifica a si mesmo. Então ele traz essa diferença. Você está falando em línguas, você não está edificando a igreja. Olha só que coisa interessante, né? Então, por exemplo, você vai na igreja, você vê um irmão falando em línguas, esse irmão ele não está edificando a igreja, ele está edificando a si mesmo. É o que Paulo está dizendo aqui. Aí o que Paulo fala aqui? Verso 5, olha só, irmãos. A minha versão aqui é meio diferente, né? Vocês estão notando? Porque é a NVI, Nova Versão Internacional. Então a gente tem essa vamos dizer assim, diferença no vocabulário, essa diferença no vocabulário, né? Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que
a não ser que interprete, para que a igreja ela seja edificada. É correto, né, pastor? Porque como é que alguém pode ser edificado se ele não compreende a mensagem? Pois Paulo vai discorrer isso aqui mais embaixo, né? Você só pode ser edificado se você entender a mensagem. Sim. Se você falar para alguém e ela não compreender, até, eu não vou nem falar na questão espiritual, mas o que acontece muitas vezes? A palavra está sendo pregada dentro da igreja e alguém está disperso, né? Você vê muitas vezes isso, infelizmente nas igrejas, às vezes o pastor, o pregador, o irmão está lá pregando a palavra e os irmãos estão dispersos lá, de repente um olha para o outro e diz, aí irmão, como foi a partida hoje do futebol? Pois é. Tá entendendo? Perdeu. Ou, né, por aí, afora. Então, ele vai sair de lá do mesmo jeito que ele entrou na igreja. Por quê? O pastor falou línguas estranhas, a pregação não. O pastor falou a profecia, ele falou nitidamente a mensagem. O problema é que ela não foi compreendida, né? Aí o apóstolo Paulo, trazendo para dentro do texto, ele fala assim, olha, quem fala em línguas é legal, é bom, é maravilhoso, é perfeito. A palavra que você quiser usar é glorioso, porque é um dom do Espírito. Mas ele diz assim, olha, se for para a gente escolher, falar, ter um dom que seja compreensível o seu falar, isso é superior. Por quê? Porque vai causar edificação, exortação e consolo. Consolo, é isso mesmo. Aí Paulo, então, ele vai usar, Paulo ele ama isso, né? Eu estou lendo assim, o cara, a história de Coríntios, o pastor Paulo, e ele ama esse negócio de fazer comparações, de usar figuras, para a gente começar a imaginar o que ele reforça. Primeiro ele dá o conceito e depois ele dá uma figura para que você possa assimilar. É o verdadeiro profeta, né? É o verdadeiro profeta. Olha só o que ele diz. Agora, irmãos, é verso 6, né? Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil, a não ser que se leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Então vamos supor, eu vou na sua casa e eu estou cheio do poder de Deus. Aí eu vou lá na sua casa, bato palma, daqui a pouco eu começo a falar em línguas. E depois eu vou embora. O que vai acontecer? Você vai olhar, nossa, o Saulo tá cheio do poder de Deus. Rapaz, o camarada tá bom ele, né? Mas eu não entendi. O que ele veio fazer aqui? É verdade. Né? Muitas vezes a pessoa vai embora e diz, não, isso é mistério. É mistério. Não teve revelação, não teve conhecimento, não teve profecia e nem doutrina. Né? Agora você imagina, irmãos, em muitos lugares, né? A gente vê isso acontecer. A gente vai na igreja, o próprio pregador, ao invés de ele chegar e pregar, pastor Paulo, né? Ele só fala em língua, ele fica falando língua e encerra. Aí a gente fica assim, nossa, ele é usado, Deus. Mas peraí, mas trouxe alguma edificação, consolo, exortação para a igreja? Doutrina, né? Doutrina, Ensino bíblico. Não trouxe. É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Irmãos, ó, nós somos pentecostais. Né? Porque nós pentecostais temos essa mania, né? De quando a gente começa a colocar limites, a gente fica assim, não, mas eu não é pentecostal, por isso que está falando, não, mas nós somos. Só que o apóstolo Paulo colocou limite. Nós não estamos lendo nenhum livro teológico, né, pastor? Não. Nós não estamos lendo nenhuma apostila de teologia, nós estamos lendo, ó, a Bíblia. Palavra de Deus. Interessante, né? Pastor, interessante o seguinte. Escrito aqui. Se alguém visse Paulo pregar, se alguém visse Pedro pregar, João, Tiago, qualquer um outro, vamos falar de Paulo. Talvez muitas pessoas olhassem para Paulo e dissessem assim, esse camarada não é pentecostal. Isso é um perigo muito grande. Eu já levei essa fama já. Já levou? Já. Né? Eu tenho essa fama de ser um pregador frio. Olha só. Tá entendendo? Algumas pessoas já chegaram na igreja e já disseram assim, né? Não diretamente, porque é antiético falar, né? Sim. Né? Não, mas essa igreja aqui não tem fogo. Aí eu entendo, aí eu me pergunto o que é fogo, né? Ou então diz assim, essa igreja não é pentecostal, aí eu respondo essa pergunta com outra. Depende do que você entenda por ser pentecostal. Pois é. Porque, de certa forma, se hoje Paulo estivesse no púlpito de uma igreja pregando,
poucas pessoas olhariam para ele e diriam, esse camarada é pentecostal. Se fosse esperar dele falar em línguas estranhas, porque ele vai dizer aqui, eu prefiro falar 5 palavras Ele vai falar aqui pra frente. inteligíveis, É verdade, isso aí. né? Do que falar várias palavras que não sejam compreensíveis. Então, ser pentecostal não quer dizer que o pregador vai chegar na igreja e vai abrir a Bíblia e ler um versículo e começar a dar cambalhota, rodar por dentro da igreja, rodopiada, piruleta, falar línguas estranhas, isso, aquilo, outro. Isso não quer dizer que ela é espiritual, de forma alguma. De forma alguma. Ou se o pregador chegar e abrir a Bíblia e pregar a palavra, isso não quer dizer que ele é carnal, de forma alguma. Pois é. É necessário ter esse conhecimento, essa instrução. Né? Essa é a instrução. E Paulo vai dizer mais ainda. Olha só como que ele... Aí, olha, é fantástico, Paulo. O apóstolo Paulo é assim. Ele vai dando exemplo e vai dando outro exemplo para a gente estar construindo o conceito que ele está tentando ensinar, né? Então, o primeiro exemplo, o que é? Eu chegar na sua casa, começar a falar em línguas e ir embora, você não entender nada. Olha o segundo exemplo, verso 7. E até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Olha, isso acontece bastante, né, pastor? Falando ao ar. Falando, né? Falando ao ar. Isso acontece bastante. Se eu pegar o violão aqui e não afinar ele antes de tocar, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ele não vai dar para montar os acordes e ele exibir exatamente o som de cada um. Pois né? é. Então é exatamente essa comparação que Paulo está dando, né? Pois é. Que um instrumento ele tem que realmente estar afinado e quem usar dele realmente saber usar para que ele possa transmitir exatamente o som necessário. Pois é. Vocês já tiveram essa triste experiência, irmão, de estar em algum lugar na qual tem uma banda lá, e essa banda, um toca mais alto que o outro. Já teve essa experiência, pastor Paulo? Já. Que horrível, você não consegue ouvir nada. Né? Agora você já teve uma segunda experiência, agora essa segunda experiência é mais bacana, né? Por exemplo, você pega um conjunto de louvor, né? Vamos dar um exemplo, vamos dar o Nani Azevedo, vamos lá. Você vai ver um DVD do Nani Azevedo agora. Ou no YouTube, você baixa lá, vai no YouTube, vou ver um louvor do Nani Azevedo. Aí você vai ver os instrumentos. Você consegue distinguir o violão, o teclado, a bateria, o sopro, né? Os vocais. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Que, não adianta vocês tocarem tudo num jeito só. Porque o instrumento, ele tem a sua particularidade. E ele usa até a figura da trombeta. Porque se você não ouvir a trombeta, como que você vai se preparar para o dia da batalha? Porque na época de Paulo, quando se ouvia o som de trombeta, é que alguma coisa estava acontecendo, uma tragédia, ou uma nação inimiga estava pronta para a guerra. Então a trombeta tinha esse sinal, né? Esse som, que quem ouvia esse som pensava assim, nossa, eu tenho que me preparar para o pior, né? Tem que me preparar para o pior. O som é exato, né? Então, o som é exato. Então, Paulo, o que ele diz? Olha, o dom de línguas, ele não tem esse som exato, porque a gente não consegue entender o que a pessoa está dizendo. Isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós, né? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Muito interessante isso, né? Essa conclusão dele. Vocês estão falando para o ar. Né? Vocês estão falando para o ar. Sem dúvida, verso 10. Olha lá. Vamos continuando. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. E, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele
estrangeiro para mim. Isso é um outro exemplo que Paulo fala. Ele fala assim, que todo idioma, irmãos, todo idioma ele tem um sentido. Tem quem fale e tem quem entenda, né, meu irmão? Não existe, irmão. Por isso que, assim, tem gente que acredita que o dom de línguas é o dom na qual é um idioma totalmente que não existe em nenhum lugar do mundo. Irmãos, esse idioma existe, ou já existiu, que existe também idiomas distintos, né? Por exemplo, latim. Latim é um idioma que ninguém mais fala, né? Hoje, você não vai no país que fala lá. Latim hoje, ele é uma língua, né? Vamos dizer assim, especial, vamos dizer assim. Mas nenhum país tem o latim como língua oficial. Grego, aramaico, são línguas assim que na qual existiu numa época que hoje não existem mais, né? Então, o que acontece? Paulo está dizendo que todo idioma, e há quem diga que lá no céu também tem um idioma. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e os dos anjos, né? Isso é um outro detalhe que há muita discussão sobre isso. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, você está falando em línguas? Eu sei que tem um certo sentido, um certo significado, mas eu não entendo. Você já teve a oportunidade de conversar com um estrangeiro? Você já teve, pastor Paulo? De encontrar um estrangeiro? Não, nunca tive não. Já ouvi alguém assim, né, um estrangeiro, mas não falando diretamente comigo, porque... Dá até medo. Você imagina agora, você no meio da rua, né? Você está lá no calçadão, 7 de setembro. Aqui em São José tem um calçadão, onde o pessoal vai lá fazer as compras, né? Aí vem um estrangeiro, um alemão, e ele vai te cumprimentar. Pedir uma informação. Ele vai te pedir uma informação. E aí, como é que você vai fazer? Não dá o medo? Meu Deus, como que eu vou falar com esse homem? Esse homem está falando uma língua que eu não conheço. Um é estrangeiro para o outro, né? Um é estrangeiro para o outro. Então, se não há uma compreensão no que está sendo falado, então está sendo falado ao ar. Nada está sendo aproveitado, a não ser que ele encontre alguém que entenda o que ele esteja falando, perguntando, né? Sim. E Paulo, então, ele vai falando mais ainda, verso 12, olha só. Na questão do estrangeiro, né? Sim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, Paulo ele está visando aqui, irmãos, a edificação da igreja. Então, não adianta, por exemplo, a pessoa buscar o dom de línguas e começar a falar em línguas, mas esse dom não vai trazer edificação para a igreja. Então, é o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Coríntios, escuta o que eu estou dizendo, escrevendo aqui. Vocês estão querendo procurar o dom? Procura o dom de profecia. Porque esse dom ele já tem um propósito tríplice, como já foi dito aqui, escrito aqui. Edificar, consolar e exortar ou encorajar, né? Vamos continuando. Verso 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá dizer aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo, pode ser que você esteja dando muitas graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Não é edificado. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo aqui, quando eu falo em línguas, é o meu espírito com Deus. Nem a minha mente humana consegue entender essa língua. Se eu estou falando em línguas, então eu tenho que orar a Deus para pedir discernimento e interpretação. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Senhor, eu estou falando, mas o que significa isso? O que significa essa língua na qual eu estou proferindo agora?
E aqui há até uma nuance de pessoas que quando louvam a Deus, louvam em línguas. Porque com certeza as línguas, quando nós falamos em línguas, irmão, então, com certeza é uma expressão de louvor a Deus. Não é verdade? Mas se eu falar em línguas na igreja... Ou cantar um louvor todo em línguas. Um louvor todo em línguas, a pessoa que está ouvindo, não instruído, vai chegar, mas meu Deus, o que ele está cantando? Ou ele não vai ser edificado, né? Não, porque não vai ser edificado. Como fala aqui na questão da graça, assim, como é que a pessoa vai dar o amém, né? Como eu posso confirmar, como eu posso confirmar com um amém, se eu não estou entendendo o que está sendo dito? Pois é. Então ele diz, puxa, você ora em línguas? Amém. Mas ore também de forma que seja compreensível, né? Você fala em línguas? Fala, mas também que você possa testemunhar no seu falar natural, para que as pessoas possam ser edificadas e possam dizer, olha, amém, glória a Deus, assim seja. Porque a partir do momento que há esse feedback, vamos dizer assim, que essa resposta, quando alguém vai e lança uma palavra, a igreja diz amém, glória a Deus. Então o que é que está acontecendo? Uma edificação, a igreja está sendo edificada, porque o final da leitura terminou com isso aqui, né? Porque tu de fato não dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Pois é verdade? Então, qual é o intuito? É ser edificado, porque a leitura falou aqui, o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. E interessante, eu volto a falar, que todo dom que alguém possa possuir não é de edificação própria, a não ser o próprio dom de língua, mas sempre tem a ver com a edificação do corpo. E mesmo falar em língua. Porque Paulo vai incentivar a falar em língua quando houver intérprete. Sim, é o que está escrito aqui. Quando houver intérprete. Então, de certa forma, é para edificação sempre do corpo. Sempre do corpo. Sempre do corpo. Aí, Paulo, no verso 18 e 19, ele vai falar o que o pastor Paulo já adiantou aqui. Né? Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Então, eu posso falar, dou graças a Deus, eu falo em línguas mais do que todo mundo aqui, todos vocês. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma outra língua. Aí eu volto a falar, pastor. O falar em línguas, ele tem um lugar certo, um momento certo. Tem um momento certo. Tem um culto de oração voltado ali para a busca de poder. Maravilha. Só pode, né? Praticar o falar em língua, exercitar o falar em casa, no quarto dele, dentro de casa, da forma que ele quiser. Mas Paulo diz assim, olha, eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos. Mais do que todos. Contudo, prefiro falar na igreja. Então, ele condiciona o lugar que ele prefere falar num linguajar conhecido, né, no idioma humano, é na igreja. Por quê? Porque é lá onde está o ajuntamento para ser edificado. Para ser edificado, isso mesmo. Aí no verso 21, ele vai citar um texto do Antigo Testamento, que está em Isaías, capítulo 28, verso 11 e 12. Ele vai citar esse texto, que é uma profecia, né, do profeta, sobre o dom de línguas. Olha só que coisa interessante. Pois está escrito na lei, ou seja, está escrito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, irmão, quando você lê a palavra lei no Novo Testamento, está se referindo aos livros do Antigo Testamento, né? Isso. Então, está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Não me ouvirão. Verso 20, eu pulei o verso 20. Irmãos, deixe de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei que é essa citação. Então no verso 20, Paulo está dizendo, gente, para de ser criança. E vocês querer brigar por coisa mínima. Quanto ao mal, tudo bem. Nós devemos ser, né? Discernido, né? Maduro. Maduro. Mas quanto ao modo de pensar, seja maduro. Está na hora de vocês buscarem entendimento, porque esse dom de línguas é um sinal. É um sinal. E no verso
22 vai dizer por que o dom de línguas é o sinal. Olha só o que ele diz aqui. Verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todas falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que, primeiro, de que ele é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se postará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Amém. Então, o Paulo ele vai dizer aqui a última diferença aqui entre o dom de línguas e o dom de profecia. Dom de línguas, ele é um sinal para os descrentes. Só que o descrente, ele não vai entender. Agora, você imagina, aí Paulo ele usa aqui mais de um exemplo, né? Você imagina, a gente já falamos sobre esse exemplo aqui. O descrente entra na igreja e vê todo mundo falando línguas. O que ele vai achar? Ele nunca viu isso na vida. O que ele vai achar, pastor? Todo mundo louco. Tá todo mundo louco. Vou embora daqui, né? Chama o pessoal do manicômio para internar esse povo aqui, que esse povo tá louco. Mas se todos estiverem profetizando, ou seja, ele entra na igreja, ele vê alguma pessoa pregando a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece, irmãos, é que ele é convencido do seu pecado. Olha só o que acontece, irmãos, quando a palavra de Deus ela é pregada e ensinada. Há um convencimento do pecado. Depois, né? Ele é julgado, né? A alma dele se sente condenada. Eu preciso me arrepender, porque essa palavra foi tão forte comigo que eu preciso tomar uma atitude para mudar. Eu tenho que fazer algo a respeito. É interessante que esse texto aqui, a princípio, a partir do 22, ele parece... Ele é um dos textos bíblicos que parece que ele se contradiz, né? Pois é. Ele parece que se contradiz. E é interessante a gente observar que há dois tipos de incredulidade aqui. Sim. Não é verdade? Porque ele fala de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Sim. A minha versão está um pouco diferenciada. A do pastor Saulo é a NVI, né? Uhum. E a minha é a revista atualizada. Certo. Então, ele quando fala aqui a questão de incrédulo, ou seja, justamente aqueles que resistem ao Espírito Santo. Sim. Né? Porque é possível algumas pessoas se denominam cristãs, mas eles ainda, de certa forma, se bloqueiam a ação, o agir de Deus na vida deles. Sim. Então, o falar em línguas, ele é um sinal para esse incrédulo, para mostrar que Deus é Deus que manifesta seus dons, que age, que é um Deus de revelação, que é um Deus poderoso. Então, isso é uma forma de Deus combater esse tipo de incredulidade. Certo. E há um segundo incrédulo aqui, que é esse que ele entra na igreja, mas ele está com interesse de absorver alguma coisa. Ele vai, muitas vezes, por curiosidade. Justamente. E quando ele, E quando esse incrédulo, que é diferente do primeiro, vamos dizer que o primeiro é um incrédulo, ou seja, um resistente, mas ele é um conhecedor da palavra. E isso daí é sinal para ele, para saber que realmente Deus é Deus. Deus né? é Deus. Quanto em contrapartida, essa segunda linha de incrédulo é aquele que entra na igreja, mas se ele chega lá, ele ouvir o falar em línguas, ele vai ser escandalizado, diferente do primeiro. Porque Paulo está dizendo que o falar em língua é um sinal para o incrédulo e não para aquele que crê. Não, para aquele então que nisso crê. Parece que há uma contradição. Uma contradição. Mas não é. E não é. Não é porque o primeiro Brilhante. incrédulo que ele está falando é justamente aquele que resiste à palavra de Deus. Sim. E o segundo incrédulo que ele está falando aqui é justamente aquela pessoa que chega na igreja, mas para ele, se realmente falar em línguas estranhas, não vai ser um sinal, vai ser escândalo. Vai ser escândalo. Então ele precisa ouvir a palavra realmente proferida no idioma dele, para que ele possa ser convencido dos pecados dele. Sim, convencido. Brilhante, isso mesmo.
Então, primeiro, é convencido do que ele é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Irmãos, quantas vezes já aconteceu comigo, com certeza já deve ter acontecido com o pastor Paulo e com você também. Quantas vezes nós vamos na igreja e a gente está com uma coisa no coração. Aí a gente vai na igreja, o pastor Paulo prega lá. Aí eu saio com uma intenção, mas quem falou isso pro pastor Paulo? Verdade. Já teve essa... Já aconteceu, pastor. Muitas vezes, né? Já aconteceu. Eu acho que ele estava lá em casa, né? Já aconteceu comigo os dois lados. Eu chegar na igreja, e a palavra revelar algo que eu pensei e falei, tá entendendo? Na bucha, assim, pá! E como também já aconteceu de um membro da igreja fazer alguma coisa, e quando chegar no culto à noite, na realidade foi até interessante, porque foi a respeito desse assunto. Eu estava pregando lá no Jeremias, quando o Senhor diz, ai daqueles que dizem que eu dei sonhos sem ter sonhado, Sim. Ai daqueles que dizem que eu falei sem eu ter falado. E eu comecei a pregar sobre esse texto, e dizendo assim que algumas pessoas ficam equivocadas por muitas vezes ver o ensinamento bíblico e porque às vezes não há revelação no ponto de vista que ela quer, no eis que te digo, eis que te falo, eis que eu mando te dizer. Então ela acha que a igreja não tem a palavra de profética. E eu estava dizendo que a palavra profética, hoje, ela não é como as pessoas pintam por aí afora. E justamente uma irmã, ela havia saído dia antes da igreja, ela foi atrás de um lugar porque ela julgou que a igreja onde ela estava era uma igreja que não tinha revelação. Então ela foi em outro lugar buscar as revelações. A revelação. E quando ela chegou lá, pela palavra, ela foi totalmente descortinada. Pá! E quando terminou o culto, ela chegou e disse, pastor, estou de cara no chão. E ela chegou para mim e contou tudo o que estava acontecendo. Disse, irmã, Deus, Ele é Deus. Isso é o que acontece. Eu não preciso saber da sua vida, basta o Senhor saber. E a palavra dele é poderosa. Maravilha. Com certeza. Aí no verso 26... Não, eu vou continuar aqui. Os segredos do seu coração serão expostos, e assim ele se postará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Foi essa atitude que a irmã falou aqui com o pastor Paulo. Deus está com vocês, porque olha, Deus, eu vim aqui e Deus descortinou meu coração. E é o que acontece, irmão. Quando a palavra ela vem e ela tem esse cunho profético, quando a gente fica com o coração aberto, você pode ter certeza, irmão, que o seu coração vai ser descortinado. E não foi a sua esposa que contou, não foi seu esposo, não foi ninguém que contou, é o Espírito Santo de Deus que conhece o nosso coração, que conhece a nossa realidade, e ele revela a sua vontade para as nossas vidas. E isso não quer dizer que o pregador está sabendo o que está acontecendo. Não está. E é interessante porque na atuação espiritual, às vezes as pessoas acham que o profeta ele é sabedor de tudo que está acontecendo. E não. De repente o pastor Saulo chega para mim e diz assim, ele traz uma palavra de, pastor, é o seguinte, Deus mandou dizer que ele é de acordo com aquilo que você vai fazer. Amém, irmão. Recebo. Mas isso não está dizendo que ele sabe o que é que eu vou fazer. Pois é. Aí algumas pessoas, quando escutam o testemunho, dizem, nossa, o irmão realmente estava a par do assunto. Não, eu não estava a par do assunto. Simplesmente ele trouxe um recado de Deus, uma palavra de Deus ali, ponto final. E isso é muito interessante. Certa vez, isso aconteceu comigo. Certa vez, eu precisava de uma palavra de Deus, eu precisava não de uma palavra, mas de algo de Deus na minha vida. Eu precisava de algo de Deus. Tá entendendo? E irmão, Deus fez aquilo tremendamente. Eu estava numa situação, estava num dilema, um dilema muito grande da minha vida. E nesse dilema eu dizia assim, meu Deus, como é que pode, né? Eu cuido de tantas pessoas, mas não tem ninguém que cuida de mim. Tá entendendo? Eu disse, puxa, eu estou aqui para abraçar todo mundo, mas não tem quem me abrace. Eu perguntei isso para Deus. Deus incomodou uma irmã a noite todinha. E quando chegou de manhã cedo em casa, ela bateu palma e disse assim, pastor, essa noite, ela falou para Verônica, eu estava deitada ainda, de manhã cedo, ela disse assim, pastor, eu estava orando essa noite e Deus mandou eu vir na sua casa somente para abraçar sua esposa, dizendo para abraçar você.
choramos muito. Que coisa, hein? Deus falou. Que coisa. Então, Deus fala, irmão, tá entendendo? Ela sabia da minha vida? Não. Mas ela disse assim, não, Deus mandou eu te dar um abraço. Olha só. Era tudo que eu precisava naquela manhã. E foi que eu pude concluir ali. Deus é Deus que abraça. Deus está realmente Deus entre está vocês. comigo, Deus está conosco, não é Oh, verdade? glória, Porque, aleluia. puxa, só eu e Deus, Senhor, eu estou aqui para abraçar todo mundo, ninguém me abraça. E Deus disse assim, eu vou mandar uma pessoa bem mais carente do que eu, bem mais necessitada, bem mais sofredora. E Deus ainda me ensinou um princípio ainda, dizendo assim, tem pessoas com mais sofrimento do que você, rapaz. E essa pessoa eu vou usar para te abraçar. Que coisa linda, Tá né? entendendo? Então, Coisa maravilhosa. Deus é Deus. Mesmo com essa revelação toda aí, ele ainda me ensinou um princípio ainda. Tá certo? Vamos continuar, pastor? Vamos terminar Amém? esse capítulo? Vamos sim. Vamos. O capítulo? 14. Você acha até que horas? Tá, 25. Então, Agora nós vamos 25. pro 26. Vamos. Porque agora Paulo, até aqui, Paulo, ele fala, ó, você quer buscar o dom, igreja de Corinto? Busca o dom de profecia. Agora Paulo, ele vai aqui dizer a ordem do culto. Ele vai colocar a ordem no culto. Por quê, irmão? Porque o culto lá na igreja de Corinto estava uma bagunça. A igreja em si já era uma A bagunça. igreja era uma bagunça. O culto, então, ninguém entendia nada daquele culto, né? E a gente vai ver como que era a situação desse culto. A gente vai ler aqui, né? Ah, o pastor irmão Moisés mandou um recado para nós aqui, ó. Tá vendo? É verdade. Nós somos- Participa aí, pastor Moisés. Ajuda nós Em aí. resumo, todos nós somos ovelhas do mesmo pastor, né, meu irmão? É isso mesmo. Glória a Deus. Então, o que Paulo vai dizer? Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Ele Então, volta irmãos, à o mesma culto tecla, ele né? tem um propósito, né, pastor? É verdade. Todo culto ele tem que ter um propósito. Qual que é o propósito? Edificação da igreja. É verdade. Então eu posso edificar a igreja através de um salmo. Um salmo aqui, Isso. irmãos, não é você ler um salmo. Um cântico. É um cântico, um louvor. Pastor, eu posso cantar hoje? Amém. Está edificando a igreja. É verdade. Outra forma de edificar a igreja, né? Uma palavra de instrução, Uma doutrina, né? uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, o culto, ele tem um propósito, né? É verdade? Edificação. 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 Ele adora o Senhor, mas é impossível adorar a Deus sem Sem ser os edificado. prestadores dessa adoração Nós deixarem somos de ser edificados. Por isso que é importante, irmão, nós irmos na igreja. Essa pandemia aconteceu aí, né? Deixou todo mundo de castigo e tal. Por quê? Para que a gente possa se conscientizar da importância de estarmos reunidos. E continuem firmes, E continuem firmes. porque às vezes a questão é algumas pessoas não voltarem mais para o Não, temos ajuntamento que no continuar. templo. Em nome de Jesus. Amém, né? Aí Paulo vai continuar. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2 ou no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, Manter a ordem. falando consigo mesmo e com Deus. Então, se você quer falar em língua, você está no culto, está sentindo a presença de Deus, e vai falar em língua, vai soltar, né, aquelas palavras. Mas peraí, mas vai ter intérprete? Paulo coloca um limite, tem que ter intérprete. Tem uma regra, né? Tem uma regra, tem um limite, tem que ter intérprete. Porque se você falar em língua, a gente está lendo aqui, batendo na tecla, que o Paulo está batendo na tecla, melhor dizendo, gente, vocês vão falar em língua, mas não vai edificar ninguém. Vai edificar a si próprio. Então, se eu falar em línguas na igreja, tem que ter intérprete. Porque o propósito do culto qual que é? Edificação. Edificação. Então, gente, tem interpretação. Não tiver, fique calado, fala entre você e Deus. Né? Fala entre você e Deus. Não sou eu que estou dizendo. Palavra, né? A palavra de Deus. Tratando-se dos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito.
Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Eu perdi a razão, estava no meio do culto lá e de repente o Espírito Santo entrou na minha vida e eu já profetizei. Não acontece isso, irmão. Porque Paulo vai dizer aqui duas coisas importantes. Primeiro, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, o profeta ele consegue controlar. Saber a hora, né, de aplicar, né? Isso mesmo. Saber a hora de profetizar. E tem uma outra questão aqui, irmãos. E essa questão, convido vocês a estarem comigo na... Vamos falar sobre isso, né? Julgando as profecias. Porque olha o que Paulo fala aqui. Pois vocês todos podem profetizar. Tratando dos profetas, falem 2 ou 3. E os outros, verso 29, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, quando há uma profecia, uma mensagem, ela tem que passar pelo nosso crivo do discernimento. Não tem esse negócio de você aceitar qualquer coisa. Se não é pelo Espírito Santo, eu não sei se você já recebeu uma profecia da carne, já recebeu? Opa! É uma coisa que parece que não combina, né? Não recebi não, na verdade eu ouvi, né? A gente ouve isso, o termo correto é esse. A gente já ouviu, já teve essa oportunidade. Parece que é uma coisa que não combina, parece não que é uma combina, coisa né, que pastor? Não bate bem. Porque você está no espírito e aquela pessoa está na carne. Entendeu? Então é papel da igreja julgar as profecias. Justamente. Julgar a mensagem, não o profeta. O profeta não deve ser E é um julgado, problema muito grande, porque a maioria das pessoas às vezes, imatura. Por isso que nós começamos a dizer aqui, a gente não está com o manual, a gente está o manual supremo é esse aqui, a gente está com a Bíblia só. A Bíblia. Tá? E o que a gente está compartilhando nessa noite? Conheçam a Bíblia, examinai as Escrituras. É isso que Jesus fala, né? João 5, 29. Pois é. Né? Examinar as Escrituras. O que é que acontece? As pessoas não têm conhecimento bíblico, não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento da doutrina. Aí qualquer pessoa que chega para ela dizendo que é uma profecia, que é uma revelação, ela pega, aceita aquilo. Ela aceita, porque ela é criança, como Paulo falou. Paulo falou no 14 aqui, ó, no 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Né? Não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Mas no conhecimento, não. Nós temos que ter discernimento. Não é qualquer pessoa que chega para mim que vai entregar uma profecia. O profeta chegou a... Não, meu irmão. Vamos parar com isso. Pois é, tem discernimento. Vamos ter discernimento, vamos ter maturidade. Não é qualquer pessoa, porque, irmão, o que já falaram de palavra, eu estou vendo você viajando, uma mala, estou vendo isso, aquilo, outro, estou vendo com espada, estou vendo com carta, irmão, é pura meninice. Eu não estou dizendo que Deus não fala. Deus fala em todo formato que Ele quiser falar. Agora, infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento, sempre tem um charlatão que fica aí induzindo as pessoas com palavras que não constrói, que não edifica nada. E quer ver outra falta de conhecimento, pastor? Que eu já vi na igreja isso acontecer. Vamos supor, um exemplo, eu estou pregando a palavra na igreja e de repente Deus me traz uma palavra específica para você. Um exemplo. Aí eu pego ali o microfone e em vez de eu falar para você depois do culto, eu falo para a igreja toda, ouvir aquilo que era para você. Isso é falta de maturidade de quem tem a palavra conhecimento na hora. E o que acontece muitas vezes, por expor aquela pessoa, às vezes aquela pessoa, de repente é uma coisa mais íntima, é um pecado, não sei, é um pecado. E já pensou de repente a pessoa ser exposta publicamente ali? Meu Deus. Em vez de edificar, porque o contexto de tudo é edificação, em vez de edificar a sua vida, o que eu vou fazer? Eu vou te destruir ali. Sim. E eu já vi isso acontecer. E eu cheguei para a pessoa no final do culto e disse, irmã, uma irmã ficou chateada porque a outra trouxe uma palavra para ela, mas trouxe a nível de culto, de igreja. E quando terminou o culto, deu uma rivalidade entre as duas. Né? Meu Deus. Aconteceu isso. E eu cheguei lá e disse, irmã, que situação. Que situação. E ela disse assim, não, mas a palavra é de Deus. Irmão, não estou questionando aqui que a palavra é o nome de Deus. O que eu estou questionando é a forma que foi falado. Então, irmãos, nós temos um norte aqui. Qual que é o norte? Né? O culto, ele tem um propósito.
edificação. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar no seguinte: é para edificar? Como eu posso edificar? Se eu tenho uma revelação do pastor Paulo, aqui agora, será que eu posso revelar aqui agora, para todo mundo, aqui no Facebook? Não. Porque tem coisas, irmãos, que é só Deus e Ele. Então, se eu tenho algo de Deus para fornecer a Ele, então, pastor Paulo, depois que terminar essa live, a gente e às vezes as pessoas dizem assim... Entendeu como é que é? Então, é edificação. E a pessoa chega assim, não, mas é a palavra de Deus, não. Não é o questionar, não é que é ou não é a palavra, de Deus. A questão, mas é a forma. A forma. Forma. Vamos dizer assim, é a ética da coisa. A ética, né? forma, isso mesmo. Isso mesmo. Continuando aqui. Verso 33. Olha só, isso aqui pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O que acontece? Sabe o que acontece muito, irmão? Acontece muito assim, não vou planejar o culto hoje não, porque parece que quando você planeja alguma coisa ou coloca a ordem, parece que não é de Deus. Tem gente que tem essa mentalidade, né? De chegar, não, irmão, tem que planejar. Tem que haver um planejamento. Há de se ter um planejamento. Isso não significa que o nosso planejamento tem que ser rígido. Porque às vezes o Espírito Santo, ele muda tudo. Ele muda a liturgia, né, meu irmão? Ele muda, né? Ele muda a liturgia. Às vezes acontece umas surpresas aí no meio do caminho, boas surpresas, né? É verdade. Então, Deus tem a sua forma de trabalhar. Mas Deus, Ele é o Deus de ordem. O nosso Deus não é Deus de desordem. Olha só, por exemplo, Ele não poderia criar o mundo em um momento só. Não, Ele cria o mundo em 6 dias. E ordenado, né? Olha como é que Ele faz. Primeiro dia, haja luz. Depois Ele vai uma construção puxando a outra. E o propósito, né? E o propósito. A luz, a lua, né? Para governar a noite, tá o vendo sol a ordem? Para governar o dia. Você quer ver outro exemplo? Jesus, irmão, Jesus, ele era muito organizado. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele não nos diz a forma filona aí, manda todo mundo se assentar em grupo de 10, em grupo de 5. Havia 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então havia mais ou menos ali entre 12.000, 15.000 pessoas ali naquele dia. Senta um grupo de 10, grupo de 20, e eu vou estar aqui dando graças a Deus, distribuindo pão e peixe. A Bíblia diz, irmãos, que todo mundo ali saiu satisfeito. Ninguém dali saiu reclamando, pastor Paulo, estou com fome. Porque olha só a ordem. E primeiro foi Jesus, os discípulos e o povo, né? Olha só a ordem, a sequência das coisas. Então o nosso Deus é o Deus de ordem. É bom você frisar isso. Ser espiritual não é ser desordeiro, não é você causar confusão, causar desordem, não, irmão. É ordem. Deus, ele ama a ordem, né? Vamos caminhar para o encerramento aqui. Você tem certeza que ia dar continuidade, né? Vamos terminar? Isso aqui é meio polêmico. É polêmico, mas eu tenho uma explicação aqui para você. Daqui para baixo é polêmico. Não, assim, tem gente que leva ferro e fogo nisso aqui, verdade. Mas eu vou explicar para vocês. Aí vamos já deixa eu cantar a bola aqui. Isso é uma ordenança para a igreja do modo geral ou era algo específico para Coríntios? Eu penso que era uma coisa assim, vamos dizer, se você estudar a cultura, você vai entender o porquê que Paulo fala isso aqui. Então, era específico para Coríntios, então? Coríntios, não só para o Coríntios, mas para a época do momento. Para a época da geração de Paulo, né? Então, vamos lá. Como em todas as congregações dos santos. Aí ele dá uma instrução para as mulheres. Por isso que o Paulo está preocupado aqui. Calma, mulheres. Não bate na gente. Calma, deixa a gente explicar primeiro. Paulo não era como se diz, machista, não. Não. Olha só que Paulo... E às vezes a pessoa carrega diz que Paulo era machista. Paulo era machista. Mas eu vou provar para você que Paulo não era machista. Tanto é que a igreja, se isso fosse algo que fosse confrontar a palavra de Deus, hoje não havia pastoras, não havia missionárias, não é verdade? E vou explicar isso também. Calma aí que eu vou dar uma explicação assim, bem espiritual, né? Mesmo, dessas coisas. Ó, Paulo diz assim, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não é permitido falar.
Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa. Pois é vergonhoso, olha só, irmãos, aí a gente pega isso aí pronto, né? É vergonhoso uma mulher falar na igreja. Aí pronto, a mulher não pode mais pregar, a mulher não pode mais fazer culto, porque é vergonhoso a mulher falar da igreja. Agora nós vamos pensar aqui. Olha só o que Paulo fala. Verso 34, como diz a lei. Essa lei aqui, irmãos, é a lei do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o que preceitua a lei? Que as mulheres, elas tinham uma participação limitada no culto. Então, por exemplo, quando os homens se reuniam no templo de Salomão, no templo da época de Jesus, que era o templo de Herodes, as mulheres ficavam num lugar separado. Quem fazia o culto, quem lia as escrituras... Toda a liturgia é pelos homens, né? Toda a liturgia eram os homens. Então, esse aspecto aqui, essa ordenança, é uma ordenança cultural. Por quê? Porque na época de Paulo, a mulher ela não tinha tanta proeminência como hoje tem. Então, era uma coisa meio que cultural na época, né? Hoje, as mulheres falam, ensinam, pregam, e tem essa discussão, né? Mas a mulher tem... Alguns aceitam, outros não. Isso a gente não vai entrar no mérito do assunto. Justamente. A polêmica que eu falei estava mais voltada hoje ao ponto de vista de cada pessoa. De cada pessoa. Disso, né? Mas Paulo não era machista. Não, você sabe por quê? Porque se você for... Qualquer dia a gente volta aqui, e vai marcar uma outra live aqui, para a gente falar 1 Coríntios 7, que fala sobre a questão do casamento. O que Paulo ensina aqui, irmãos, é uma coisa que na época de Paulo não existia. Que Paulo ele vai dizer assim, na questão da área sexual, Paulo vai dizer assim, olha só o que Paulo fala. Que o homem, ele tem o poder, ele tem o domínio do corpo da mulher, e a mulher tem o quê? Domínio sobre o homem. Domínio sobre o homem. Então, o que Paulo... Irmãos, isso que Paulo fala é uma coisa assim, à frente do seu século. Porque a mulher, na época de Paulo, irmãos, o conceito que as mulheres tinham era o conceito de propriedade. A mulher, ela não era... romano, né? Isso. Até para os judeus também. Era a época antiga. A mulher, ela não tinha, vamos dizer assim, a igualdade dos homens. Ela não era considerada igual ao homem. A mulher era um pouco abaixo do homem. Isso é coisa cultural. Vocês estão entendendo? É uma coisa que a cultura dizia isso. Então, por exemplo, quando uma mulher... E é interessante que na cultura é o seguinte. Que quando a mulher ocupava uma posição de liderança, é porque não tinha homem para ocupar. Interessante. Interessante. Por exemplo, em Romanos, Paulo vai falar de uma diaconisa chamada Febe. Só que não existe no vocábulo grego a palavra diaconisa. É diácono. Não existe feminino de diácono. Diaconisa é a palavra que nós usamos, mas não tinha no grego. Por quê? Porque na igreja de Roma estava faltando diáconos. Então o que acontece? Na visão da igreja, vamos colocar as mulheres. Então, por exemplo, quando eu vejo um pastorado feminino, quando eu vejo uma pastora ocupando, vamos dizer assim, um cargo de autoridade numa igreja, isso é um tapa na cara dos homens. Porque os homens têm se acovardado no ministério. Eu entendo assim, sabia, pastor Paulo? Eu tenho essa visão do ministério feminino. E outra coisa também, Paulo reconhecia o ministério feminino. E reconhecia? Porque há um casal que ele vai mencionar em várias cartas dele, chamado Priscila e Áquila. Sim. E geralmente ele vai usar o termo Priscila e Áquila. Sim. Ele nunca vai falar Áquila. E Priscila. Priscila e Áquila. Na maioria das vezes. Mesmo. Na maioria das vezes ele fala. Porque o certo era Áquila e Priscila. Maria o homem mulher. Tem autoridade, preeminência e tal. É verdade. Dá-se a entender, né, que havia uma igreja na casa deles, na verdade. Né? A Bíblia nos leva a entender isso, que eles tinham uma igreja, assim, pastoreavam pessoas, né? Talvez em casa, não sei.
Mas essa mulher, ela tinha uma posição espiritual reconhecida pelo apóstolo Paulo. Sim. Porque toda vez que Paulo se refere a esse casal, Priscila e Áquila, e nunca, porque geralmente é o Paulo, primeiro. É o Saulo e a Eliana, é o Paulo e a Verônica. Pois geralmente o homem vem como o cabeça. É o cabeça. Então isso mostra que não era uma regra, né, que Paulo não estava desacreditando ou desabonando o ministério feminino. Então, quando você fala sobre a questão cultural... Tanto é que na época de Paulo não tinha ministério feminino, pastora, não tinha essas coisas. Hoje nós estamos acostumados a ter várias discussões. E a cultura, né, meu irmão? A cultura é outra coisa. É questão cultural, eu entendo que é questão cultural. E outra coisa, se a gente for olhar Deus, Deus enxerga filhos. Deus não enxerga sexo feminino ou masculino. Deus nos fez um só, filhos, né? Na verdade. Então, puxa, quer dizer que se Deus não houvesse, se isso não fosse algo cultural, Deus não usaria mulheres hoje. Pois na verdade, se fosse algo cultural, Deus não usaria. Se então, isso não fosse verdade... A fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular foi uma mulher. A Aimee Semple McPherson, né? Isso, então, eu ia perguntar o nome dela, que eu nunca sei falar o nome dela, mas eu sei o que é. Então, só pra gente terminar esse raciocínio, o seguinte, pastor Paulo, eu já vi muitas mulheres de Deus pregando. Você acha que, por exemplo, se isso não fosse a vontade de Deus, você acha que Deus não ia usar essas mulheres? Nós poderíamos, não, é os homens que eu quero e ponto, acabou. Por que Deus usa, então? Justamente. É algo, então, cultural. É cultural, né? Por exemplo, nós tivemos aqui, em março, né? Antes da pandemia, nós tivemos aqui um encontro de mulheres. Na comunidade Primeiro Amor. Foi dia 14 de março. 14 de março mesmo. Irmãos, segundo sábado. Não é por ser minha esposa, não, mas a minha esposa deu uma palavra lá que Tremendo. mexeu comigo. Olha só que interessante. Eu falei, meu Deus do céu, não é que eu preciso fazer isso mesmo? Então é impossível, irmãos, a gente pensar assim, a gente ser categórico e dizer, não, Deus não usa a mulher. A gente usa esse texto aqui, né? De 1 Coríntios, já está dizendo aqui, né, que mulher não pode falar, é vergonhoso mulher falar na igreja. Pronto. Espera aí. Se Deus usa uma mulher, você acha que eu não vou considerar? Então você vê, irmãos, que assim, espiritualmente falando, a gente tem esse discernimento do ministério feminino. Deus usa, né, as mulheres, né? Verdade. Vamos caminhar para o encerramento aqui. 37, né? 37. Se alguém pensa que é profeta... não, 36. Vamos lá. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu estou escrevendo. É mandamento do Senhor. Amém. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência e ordem. Aí mais uma vez fica a questão, né? O apóstolo, ele não estava recriminando falar em línguas, ele apenas estava dando diretrizes de como usar o dom. Verdade? Não proíbem falar em língua, que haja aos cultos fechados, culto de oração, de joelho no chão, e tenha a liberdade de orar, de falar em línguas, amém. Mas quando se trata de um culto público, um culto de domingo, um culto, na verdade, sim, evangelístico, na verdade, sim, então haver realmente a ponderação de poder com evitar, ordem, né, e decência, né? A palavra é essa. Amém, irmão? Olha só o capítulo todo, hein? Quem diria, né? Que a gente, né? O nosso planejamento era até o verso 25, mas falamos todos para a gente já fechar essa questão. Amém. Irmãos, amém. Deus abençoe. Foi muito bom ter vocês aí, né, que nos acompanhou. Um abraço a todos. Deus te abençoe. Domingo agora, tá? Domingo agora é o nosso culto de ceia, Santa Ceia, né? Amanhã é sábado, né? Dia 2, dia 3. É sábado. Dia 3, domingo, culto de Santa Ceia. Então você providencia o teu suco, tá bom? O suco da uva, providencia o pão para você celebrar o culto de Santa Ceia na sua casa, juntamente com a sua família. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te proteja abundantemente até domingo às 19 horas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E amanhã os nossos programas, né? Examinando as Escrituras. Das 8 às 9 na TV Shalom. Das 9 e das 9 às 10h30 o programa Aos Pés da Cruz.
Amém? Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima. Dá bênção, pastor. Amém? Que a graça e o amor de Jesus Cristo e a comunhão do nosso Deus Pai. Vamos de novo que eu esqueci. Irmãos, é tanta graça aqui, né? Que a gente... Vai no impacto, né? Vai no impacto aqui, né, irmãos? Então vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, Isso. que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Digamos... Amém. Glória a Deus. Ao vivo é assim mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.